que eu posto? A pergunta que trava a maioria das pessoas. E a resposta para essa pergunta tem um nome, linha editorial, e é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Porque sem linha editorial definida, você vira aquela pessoa que posta de tudo, que fala de tudo, que resolve tudo, e quem resolve tudo não resolve nada. Quem fala de tudo não diz nada, e quem não diz nada não vende nada. Hoje eu vou te mostrar como definir o seu assunto principal, como criar conteúdo que aponta para o seu produto todos os dias, porque você não deve ter medo de entregar valor de graça. E qual é o ingrediente que transforma conteúdo em vendas ao longo do tempo? Tem uma frase nessa aula que eu quero que você anote. A minha rede social é a minha empresa. Quando você entender isso, tudo muda. Fica até o final. Agora chegou a hora de definir o que você vai falar nesse perfil todos os dias. E isso tem um nome, linha editorial. Porque sem uma linha editorial definida, imagina a seguinte situação. Você segue uma pessoa porque você viu um conteúdo dela ensinando como educar crianças pequenas. Você pensa, caraca, que conteúdo legal, eu preciso aprender isso. Aí de repente essa mesma pessoa começa a postar sobre dieta de emagrecimento, depois aparece ela falando de política, aí você pensa, uai, perdeu o sentido. Então entenda uma coisa importante, anota essa frase. A minha rede social é a minha empresa. Muita gente ainda usa rede social pensando como se fosse apenas para amigos. Minha tia me segue, meu primo me segue, meu pessoal da igreja me segue. Mas se você quer viver de infoproduto, você precisa entender que a sua rede social deixa de ser apenas para amigos. Por exemplo, a maioria dos meus amigos pessoais nem me segue no Instagram porque eles não ficam interessados em conteúdo de produto digital o tempo todo. E como eu tenho seguidores? Porque eu falo sempre da mesma coisa. Eu tenho uma linha editorial clara e principalmente resolvo um único problema. Eu achei melhor fazer um Instagram do zero quando eu tomei a decisão de viver disso. Mas não quer dizer que você tenha que fazer isso. Eu tenho dois perfis. Um é o @emagreça_com_junio, onde eu vendo suplementos para emagrecer. E o outro é o @edvanrocha, onde eu ensino o que eu tive que aprender para vender meus produtos e treinar meus representantes. Então deixa eu te explicar. Por que resolver o único problema é tão importante e você precisa resolver um problema específico? Tenha uma linha editorial e seja a solução para esse problema. Como que você define uma linha editorial? É simples. Qual é o assunto do seu curso? Se o seu curso ensinar algo específico, então a sua linha editorial será sobre esse assunto. Agora pensa, qual que é o problema que o seu curso resolve? Esse é o problema que você precisa abordar na sua rede social. Anota outra frase importante. Quem fala de tudo não diz nada. E mais, quem resolve tudo não resolve nada. Você precisa ter uma única linha editorial e um único problema para resolver. E aqui vem uma dúvida muito comum que eu preciso resolver logo. Muita gente fala assim, então eu vou criar outro Instagram. Não, não precisa criar outro Instagram, porque a partir de hoje, você pode começar a organizar o seu, que você já tem. Se você criar outro, você pode perder os seguidores que você já tem. Mas eu gosto de postar que eu estou passeando com o meu cachorro. Tudo bem. Você não precisa parar de postar isso, mas não pode virar o foco principal, entendeu? Do seu conteúdo. O seu principal conteúdo tem que ser o conteúdo do seu curso. É igual você tá assistindo um filme infantil e do nada aparece uma cena de 50 tons de cinza. Fica meio estranho, né? Então a mesma coisa acontece na rede social. Por exemplo, na minha rede social, eu ensino a ser produtivo, vender, prosperar. Então eu posso postar que eu tô congregando na igreja, que eu tô passeando com os meus filhos, que eu tô com outros momentos da minha vida, mas se você observar, tudo gira em torno da mesma mensagem, mentalidade, prosperidade, propósito. De alguma forma está conectado com o tema principal. E deixa eu te dar uns exemplos práticos para isso ficar ainda mais claro na sua cabeça. Aqui perto de casa tem uma sorveteria e quando eu passo na porta da sorveteria, tá escrito assim, ó, o nome da sorveteria, a casa do sorvete. Aí tem uns adesivos enormes assim, ó, escrito assim, ó, pastel, açaí, prato feito, hambúrguer. Você não sabe se é uma sorveteria ou o que é, entendeu? Aqui perto tem uma cidade chamada Goianira. A lotérica fica perto da prefeitura. E quem fez o comércio para alugar a loja fez um negócio meio misturado. Quando você tá na fila da lotérica, você consegue enxergar um escritório de advogado, um mercadinho, uma sorveteria, uma pastelaria e uma lotérica. Eu entendo que a intenção é que quem trabalha na prefeitura cruza a rua e resolve muitas coisas, mas ficou esquisito. Isso acontece porque o negócio faz tudo ao mesmo tempo. Pensa no seguinte, imagina um lugar chamado Zé da Silva,
oficina mecânica, padaria e clínica dentária. Você teria coragem de fazer um tratamento dentário ali? O cara arruma motor de carro, você não sabe se ele vai usar uma broca de dentista ou uma chave de roda no C. Ou senão você imagina um lugar chamado Mercadinho da Dona Maria, açougue, pet shop e salão de beleza. Você teria coragem de cortar o cabelo ali? Enquanto alguém corta seu cabelo, do lado tem gente comprando carne e cachorro latino e fica difícil confiar quando tudo está misturado. Ou ainda, Bar do João, academia, pastelaria e farmácia. Você ia para lá cuidar da saúde? Você entra para treinar, do lado tem gente fritando pastel, do outro alguém vendendo remédio, fica confuso. Você não sabe se o lugar quer cuidar da sua saúde ou acabar com ela. E lembra daquela frase, quem resolve tudo não resolve nada? Resolva um único problema pontual e você pode enriquecer na internet, seja específico. Qual problema é esse? É o problema que o seu produto resolve. Então, 80% do seu conteúdo precisa falar sobre isso. Os outros 20% podem ser seus hobbies, sua rotina, seus momentos pessoais. Mas a maior parte precisa falar do tema principal do seu curso, porque onde existe um problema, existe dinheiro. As pessoas compram soluções. E quando você tem tudo isso definido, algo muito importante acontece. Você passa a ter clareza para criar conteúdo. Muita gente pergunta, o que eu posto na minha rede social? Isso acontece porque a pessoa não definiu a sua linha editorial, porque toda a sua rede social precisa girar em torno do seu produto digital. Se o seu curso é sobre viveiro, sua rede social será sobre isso. Se é sobre Bíblia, você vai falar sobre Bíblia. Se é sobre vida no campo, seus conteúdos serão sobre isso. Anota essa frase. Todo conteúdo precisa apontar para o seu produto digital. Quando eu entro na sua rede social, eu preciso pensar, essa pessoa é especialista nisso. E deixa eu te mostrar isso com um exemplo que vai fazer muito sentido para você. Imagina que você quer fazer uma cirurgia estética no nariz. Seu nariz te incomoda e você quer procurar um cirurgião plástico que é especialista nisso. Você entra no Instagram dele, aí tá lá, cirurgia cardíaca, pediátrica, atendimento em posto de saúde, jogando futebol na quarta-feira e várias coisas aleatórias. E algumas cirurgias de nariz, você pensa, será que esse cara é especialista nisso mesmo? Agora imagina outro perfil, você entra no Instagram dele e vê lá, antes e depois de rinoplastia, vídeo de cirurgia de nariz, explicação sobre nariz, depoimento de pacientes. Quem que você escolheria? Provavelmente o especialista, mas muitas pessoas querem falar sobre tudo na internet. Então pensa sempre, conteúdo eu devo criar. Qual conteúdo eu devo criar? Ele tem que apontar para o seu produto que você vende. O produto no qual você ajuda as pessoas de verdade. Então agora você sabe o que postar, por que postar e como fazer isso gerar vendas ao longo do tempo. Linha editorial clara, o único problema para resolver, 80% do conteúdo falando do tema do seu curso, 20% para humanizar o seu perfil e todo o conteúdo apontando para o seu produto. Não tenha medo de entregar valor de graça, as pessoas não compram porque a informação é escassa. Elas compram porque o conteúdo está organizado, está em sequência de aplicação e elas compram também por reciprocidade. Quanto mais você ajuda, mais elas confiam e quanto mais elas confiam, mais elas compram. No começo, vai parecer que ninguém está te vendo, mas se lembre, não são números, são pessoas. São pessoas reais com problemas reais e todo problema tem uma recompensa que você pode resolver. 20 pessoas encheriam sua sala. Então a sua tarefa é simples, não menospreze essas 20 pessoas, escreve a sua linha editorial, qual o problema que você resolve e começa a postar. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.